Aleluia. Sabe, queridos, cada vez que eu tenho a responsabilidade de ministrar a palavra, tem algumas coisas que eu não gosto de fazer nesse dia. Eu não gosto de me distrair, eu evito sair nesse dia. Só se há uma necessidade, se há de fato uma necessidade que eu saia resolver alguma coisa. Senão eu prefiro ficar mais na minha, mais introspectivo, mais conectado com o Espírito. E mesmo que eu já tenha preparado a mensagem, porque muitas vezes o Senhor me dá a mensagem dias antes, e ela fica ali no meu coração, eu fico gerando essas coisas. Mas nesse dia específico onde eu vou ministrar, eu procuro ter um tempo mais dedicado ao Senhor. E algumas vezes eu gosto de ir para o meu quarto, eu gosto de ficar lá sozinho. Algumas vezes eu fico embaixo do edredom. E é interessante que quando essas coisas acontecem, chega uma informação no meu coração acerca de coisas específicas que o Senhor tem para tratar. Cada culto é diferente do outro. As pessoas que vêm para o culto nem sempre são as mesmas. Na verdade, uma grande parte é, mas sempre tem pessoas novas. As necessidades não são as mesmas. E nós não podemos entrar num ciclo vicioso ou numa sistemática de culto onde nós não mais ouçamos o Senhor. Porque é um grande perigo você ser tão conhecedor da palavra que aquele conhecimento te priva de buscar aquilo que está lá no íntimo do coração de Deus, que é exatamente aquilo que a igreja precisa ouvir. E eu estava no meu quarto. Daqui a pouco minha esposa chega e deita comigo um pouquinho. Foi só isso, gente. Só deitou um pouquinho. E de repente algo brotou no meu coração e eu rapidamente saí do quarto. E ela percebeu. E o Senhor falou algo comigo, eu quero compartilhar isso com você. É algo que talvez você jamais pensou ouvir dentro de uma igreja evangélica, da boca de um pastor. Mas o Senhor me deu uma palavra direcionada para a sua igreja, não para a igreja local, esta igreja específica, Verbo da Vida em Caxias do Sul, mas para a sua igreja, até porque quando Jesus voltar, Ele não vai buscar só os verbianos, nem só os assembleianos, e nem só os batistas. Ele vai buscar a sua igreja. Nós não temos um favoritismo porque somos do Verbo da Vida. Nós somos parte da igreja do Senhor. Amém? E o Senhor me deu uma palavra para a sua igreja. E eu sei que as mensagens que nós ministramos aqui, elas são gravadas, publicadas. E existem pessoas de todas as partes do Brasil e até mesmo fora do Brasil que ouvem essas mensagens. E eu sei que essa mensagem vai chegar em lugares onde eu não posso chegar, mas a palavra vai chegar lá. Amém? E o Senhor me deu um texto. E rapidamente eu fui para ele, que está lá em Jeremias 23, versículo 1 e 2. Quando fala em Jeremias, o povo já se arrepia. Jeremias 23, 1 e 2 diz o seguinte: Jeremias capítulo 23, verso 1 e 2 diz assim: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Que palavra firme é essa? Deus nunca é duro, Ele sempre é muito firme. Que palavra firme é essa? Que palavra de ajuste é essa que o Senhor está dando para os pastores, para os líderes da igreja? E eu me incluo dentro disso. Mas esse versículo está lá no Velho Testamento, onde o povo que era de Deus facilmente, ele era levado pela idolatria, por falsos deuses. Era um povo que se corrompia muito facilmente, e é por isso que a grande maioria daquele povo nem entrou na terra prometida, porque eles acabaram se perdendo pelo meio do caminho, porque davam vazão a essas coisas. Mas eu quero que você entenda que esta palavra do Velho Testamento, ela aponta para uma realidade que está no Novo Testamento, porque é assim que a Bíblia trata as coisas. O Velho Testamento aponta para o Novo.
E no Novo Testamento nós sabemos que Jesus, ele se apresenta em João capítulo 10, dizendo: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Então você vê a contradição que há entre Jeremias 23, 1 e 2, que diz: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas João 10, verso 11, Jesus diz: ei, eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que dá a vida pelas ovelhas. E o Senhor começou a comunicar no meu coração acerca de algo que nós estamos vivendo nesse tempo. Na verdade, queridos, nós estamos vivendo um tempo onde a igreja do Senhor, não a igreja A ou a igreja B, a igreja do Senhor, ela se envolveu com a prostituição espiritual. Deixa-me explicar o que é isso para você. A igreja do Senhor, de fato, nesses últimos dias, ela tem se envolvido com práticas erradas, com o que é prostituição? É você trocar aquilo que é genuinamente seu por aquilo que não te pertence. Você trocar aquilo que veio como de Deus para a sua vida por aquilo que é uma sugestão do diabo para você. É prostituir-se, é trocar. E a igreja tem vivido nesses últimos dias, esse momento, esta fase. Eu não estou generalizando, eu não estou dizendo que é todas as igrejas, eu estou falando de uma forma geral. Você está comigo? Por que é que a igreja se envolveu com essa prostituição espiritual? Porque na verdade, o verdadeiro pastor, Jesus Cristo, ele foi tirado dos púlpitos da maioria das igrejas, ou de grande parte delas. O verdadeiro pastor, o bom pastor, Jesus Cristo, ele saiu de cena, ele foi tirado dos púlpitos e ele foi substituído por algumas coisas. Ele foi substituído por algumas campanhas, ele foi substituído por alguns caminhos de sal, ele foi substituído por algum portal da bênção, ele foi substituído por algum manto, não sei das quantas. E queridos, Jesus, ele saiu de cena e ele foi substituído por coisas. E o coração do Senhor, ele não está feliz com essas coisas. Eu percebo no meu espírito a dor do coração de Deus quando Ele olha para a sua igreja, aquela pela qual Ele deu o seu Filho, e a igreja trocou o seu bem maior, que é o Filho, por sofismas, por coisas que não tem aparência de religião, mas não produzem vida. A prostituição espiritual, ela chegou na igreja. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um tempo onde a Bíblia, queridos, a Bíblia é o livro principal. Não existe livro mais precioso do que esse. Não existe. Nós podemos indicar livros de excelentes autores, nós fazemos muito isso aqui, mas nenhum livro substitui o livro dos livros, chamado Bíblia Sagrada. Nós estamos vivendo um tempo onde o livro dos livros, o principal livro, que é a Bíblia Sagrada, ele ficou em segundo plano. Aonde, queridos, aonde livros que trazem visões humanas, eles estão sendo pregados nos púlpitos, aonde a genuína palavra de Deus não está mais sendo pregada, mas está sendo substituída, queridos, por livros que são meramente visões humanas. Como que dizendo, Deus me deu esta visão. Queridos, Deus não vai dar nada para ninguém que Ele já não tenha deixado nesse livro. Mas essas coisas, elas estão acontecendo, e o resultado disso, isso gera resultados. O resultado disso é que a igreja, de forma geral, ela perdeu o seu propósito, e os crentes estão ficando cada vez mais enfraquecidos, espiritualmente estafados, enfraquecidos, esmurecidos, alguns querendo até mesmo deixar de congregar e querendo ficar em casa, porque estão decepcionados, frustrados, porque têm visto coisas que são discordantes com aquilo que está na Bíblia. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Dentre as coisas que o Senhor me falou,
que está chegando um tempo novo sobre a igreja. Sabe que tempo é esse? Oh, meu Deus. Está chegando um tempo onde aqueles que são remanescentes fiéis, eles estarão retornando à essência do genuíno evangelho. Onde Jesus e somente Jesus será exaltado. Onde somente o evangelho, e puramente o evangelho genuíno, ele voltará a ser pregado nos púlpitos. Eu estou dizendo que isso vai acontecer em todos os lugares? Não, eu estou dizendo que isso vai acontecer naqueles que estiverem conectados com esse novo tempo que Deus está estabelecendo antes do seu retorno glorioso. Mas que para que isso possa acontecer, algo vai começar a acontecer nos quatro cantos desse mundo. Essas coisas começaram a pipocar. Sabe o que vai acontecer? Vai haver um grande movimento entre as lideranças das igrejas, tanto no Brasil como fora do Brasil. Eu percebo no meu espírito como se Deus estivesse movendo peças. Movendo peças. Movendo peças. Movendo peças. E pode ser que algumas dessas peças elas tenham que sair de cena. Pode ser que algumas dessas peças tenham que serem tiradas do jogo porque elas estão obstruindo. Para que somente aquelas que são genuinamente verdadeiras elas completem a carreira, guardem a fé e proclamem a Jesus. Então não fique assustado se você descobrir que algumas pessoas que estavam em tanta evidência, daqui a pouco elas saíram de cena. Eu estou falando isso por inspiração, queridos. Eu quero que você pegue isso no seu espírito. E eu falo isso com um grande temor de Deus, porque eu faço parte desse grupo. E então vai se cumprir o que está no versículo 4 de Jeremias 23. Esse tempo está chegando, queridos. Jeremias 23, versículo 4. Diz o seguinte: levantarei sobre o meu povo pastores que os apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Está chegando esse tempo, queridos, onde o Senhor, eu percebo nos céus espirituais um movimento da parte de Deus, para que Ele possa levantar aqueles que são genuinamente comprometidos com o Evangelho. Eles não estão preocupados com a placa da sua denominação, eles não estarão preocupados com quanto vai para o seu bolso, eles não estarão preocupados se alguém sai da igreja porque não quer ter o pecado tratado. Eles estão preocupados em cumprir fielmente o que a palavra diz. Eu percebo nitidamente no meu coração o Senhor passando a peneira. Só os fiéis ficarão em cima dela. A começar pelos cabeças da igreja, a começar pelos líderes da igreja. A igreja toda nesse
nesses últimos dias passará pela peneira do Senhor, e somente os fiéis ficarão. Aleluia. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós como igreja nessa noite, Senhor, como tua igreja nessa noite, Senhor, nós nos prostramos diante do Senhor. Examina os nossos corações, Senhor. Vê se há caminhos maus. E guia-nos, Senhor Deus, pelas veredas da tua justiça. Por amor do teu nome. Que nós possamos, Senhor, andar em um nível mais alto de temor e comprometimento contigo. Para que essa tremenda graça que nós cantamos aqui, Senhor, ela possa operar em nossas vidas com toda a liberdade. Eu oro, Pai, por cada irmão meu, por cada irmã, por cada família aqui representada, Senhor. Nós não queremos ser os melhores, Pai, mas queremos ser o melhor que nós pudermos ser, Senhor, para agradar o Senhor. Vivendo, Senhor Deus, com o coração totalmente rendido a Ti, consagrado ao Senhor, com inteireza de coração, não se corrompendo, não se prostituindo, não substituindo aquilo que está em primeiro lugar nas nossas vidas, que é o Senhor. Nós queremos exaltar a Jesus aqui, Senhor. Ele é o verbo da vida, Jesus. Jesus é o verbo da vida. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é aquele que era, que continua sendo, mas que há de vir para nos buscar como igreja santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Aleluia. Que nós como igreja, Pai, possamos entrar nesse novo tempo rendidos, prostrados ao Senhor. Que um genuíno avivamento venha sobre as nossas vidas, Senhor. Um avivamento gerado por corações contritos, Senhor. Corações rendidos, corações inteiros no Senhor. Nós não vamos mais perder tempo, Senhor. Não vamos mais perder tempo. Queremos proclamar a Jesus aonde quer que nós estejamos. Não somente aqui dentro da igreja, mas em cada canto dessa cidade, em cada lugar onde nós estivermos. Aonde nós estivermos, Pai, que a nossa vida, Pai, exale o bom perfume de Cristo. Que nós sejamos marcados nessa noite, Senhor, pela Tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Sabe, queridos, essa é uma noite onde nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Costumeiramente nós fazemos isso no primeiro domingo, não que isso seja uma regra, mas para fins de organização nós fazemos isso no primeiro domingo de cada mês. E esta é uma noite onde nós vamos celebrar o memorial da ceia. E eu volto a dizer que isso não é um ritual. Nós não fazemos rituais aqui. Nós celebramos um memorial da ceia, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. E a ceia é o símbolo de uma aliança que nós temos com o Senhor por meio de Jesus Cristo, da obra vicária de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Se existe alguém que deve ser exaltado num domingo de ceia, é Jesus. É só por Ele que nós estamos aqui.
É por Ele que nós participamos da ceia. Ele que nos deu esse privilégio. E Ele disse: façam isso em meu nome, façam isso em memória de mim. Então hoje é uma noite onde nós vamos exaltar a Jesus. Amém. Eu sei que nós podemos tantas coisas e nós somos tão bons em falar aquilo que podemos, somos e temos. Mas eu quero falar do meu Jesus hoje. Sem Ele nós não podemos nada. Somos nada e não temos nada. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos falar desse Jesus que estava no princípio com Deus. E por intermédio desse Jesus, todas as coisas elas foram feitas, elas foram criadas. E João capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 5, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Jesus, gente. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Esse texto está falando do princípio, da criação. Mas é interessante que não fala de Jesus especificamente, nominando ele como Jesus. Porque na verdade Jesus ele só veio a existir muito depois disso, como homem. Mas ele estava com Deus no princípio como o Verbo que futuramente iria se fazer carne. Mas aqui o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Havia vida no Verbo, e essa vida era a luz dos homens, e esta luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não suportaram a luz. Gênesis capítulo 1, versículo 1, fala que princípio era esse, onde o Verbo estava atuando. Se você quiser acompanhar comigo, você pode ir no primeiro livro da sua Bíblia. Perceba que começa exatamente igual João capítulo 1, versículo 1, aqui em Gênesis 1, 1. Também começa com a mesma palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, ou a terra era um caos, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E o que aconteceu, gente? E houve alguma coisa que Deus diz não acontece. E Deus disse: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Nós sabemos o decorrer dessa história, porque luz chegou, aquele lugar que estava coberto de trevas, e que estava um caos, ele se transformou no Éden, porque luz chegou onde havia trevas, as trevas se transformaram no Éden. Um lugar de deleite, um lugar de prazer, um lugar de provisão, um lugar de proteção, um lugar de comunhão plena com Deus. Aonde havia trevas, aonde estava um caos, Deus disse: haja luz. Que luz era essa? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Agora, da mesma forma acontece quando Jesus chega na vida de uma pessoa cuja vida está um caos, cuja vida está em trevas. Eu me lembro quando eu não conhecia Jesus.
Eu tinha saúde, eu tinha dinheiro, eu tinha um emprego, eu tinha uma família, mas eu estava em trevas e a minha vida estava um caos. Mas quando Jesus chegou, as trevas não suportaram a luz. As trevas não prevaleceram contra a luz. A luz de Jesus brilhou no meu coração. A minha vida nunca mais foi a mesma. As trevas recuaram, o caos se dissipou e algo foi estabelecido no meu coração. Ou seja, o Éden que Adão viveu, ele foi gerado no meu coração no dia que eu aceitei a Jesus, um lugar que estava em trevas. Ou seja, a vida de uma pessoa que se expõe à luz, a vida de uma pessoa que se expõe a Jesus, ela passa por uma verdadeira transformação. Ou seja, ela sai dessa condição caótica para uma condição de vida plena, de vida em abundância. Ela é transformada de um império de trevas para um reino de luz. Agora, na verdade, queridos, você percebe que nós fomos em João, o primeiro livro do Novo Testamento. João capítulo 1, versículo 1, primeiro livro. E fomos para o primeiro versículo do primeiro livro do Novo Testamento. E diz: no princípio era o verbo. Fomos para os primeiros versículos do primeiro livro da Bíblia. E diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma, vazia, estava um caos. O Espírito de Deus pairava, se movia, mas Deus disse: haja luz. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo estava envolvido com a criação. Veja bem, queridos, na verdade Jesus, ele é revelado em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos Jesus revelado. É claro que Jesus no Velho Testamento, ele era como um alvo a ser seguido. Ele era como que placas que apontavam para Jesus, porque no Velho Testamento não havia Jesus homem, havia o verbo, havia a palavra. Mas o Jesus homem, o verbo que se fez carne, ele só passou a existir no Novo Testamento. Então o Velho Testamento apontava para aquele que viria, mas ainda assim nós vemos no Velho Testamento Jesus sendo sempre o alvo, mas no Novo Testamento nós vemos Jesus sendo o centro. Jesus era o alvo do Velho Testamento e o centro no Novo Testamento. Toda a Bíblia, queridos, ela é cristocêntrica. Toda a Bíblia, Jesus é o centro da Bíblia. E é interessante que, se nós tiramos Jesus do papel principal, eu estou falando isso agora como um ministro do Evangelho. Se nós tiramos Jesus do papel principal, nossas mensagens elas se tornarão vazias, sem sentido e desprovidas de unção. Quando nós tiramos Jesus da mensagem, é por isso que eu falei que a igreja passou por um tempo de prostituição, aonde Jesus saiu de cena. Agora é um modelo do fulano, do ciclano, do beltrano, é a visão do fulano de tal. E cadê Jesus nessa história? Mensagens vazias, sem sentido e desprovidas de unção. Por que uma mensagem sem Jesus é desprovida de unção? Porque Jesus é o ungido de Deus. Não existe mensagem ungida sem Jesus. Você pode gritar, você pode espernear, você pode levar pessoas ao delírio, elas podem pipocar na igreja, mas aquilo é uma euforia, mas não é unção. Uma mensagem ungida, ela necessariamente precisa ter Jesus envolvido, porque Ele é o ungido de Deus. Não adianta dizer, e fogo cai, e fogo queima, e fogo desce, e fogo sobe. Não, queridos. Uma mensagem ungida, ela precisa ter o ungido de Deus envolvida. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, eu sei que um testemunho pessoal muitas vezes é até empolgante. Eu evito dar testemunhos, não que seja errado, mas esse lugar é lugar de pregar o Evangelho, não de ficar contando testemunho. Se for para trazer um norte para a mensagem, ok, mas este lugar não é lugar para ficar contando testemunho. Sabe por quê? Porque um testemunho, ele empolga, ele motiva as pessoas.
Mas eu quero que você entenda que a empolgação, ela pode acabar quando você passar por aquela porta, ou quem sabe na segunda ou na terça. Empolgação passa. Mas o genuíno evangelho, a mensagem onde Jesus é apresentado como a resposta, ela vai muito além da empolgação. Ela também nos empolga, ela também nos motiva, mas uma mensagem onde Jesus é apresentado como a resposta para todos os nossos problemas, vai muito além da empolgação e da motivação. Ela nos, ei meu Deus do céu, ela nos enche de convicção, nos enche de fé. Uma mensagem onde Jesus está envolvido, existe fé envolvida. Sabe, queridos, por que eu estou falando dessas coisas? Porque é somente Jesus que salva, é somente Jesus que cura, é somente Jesus que liberta, é somente Jesus que nos dá a paz que excede todo o entendimento. É somente por meio de Jesus Cristo. Sabe, queridos, Paulo, ele tinha tanta convicção disso, mas tanta convicção, que Paulo se converte, e a primeira mensagem de Paulo é falar de Jesus. Ele não falou das experiências dele. Paulo se converteu e falou de Jesus. Foi a primeira mensagem de Paulo, mas também foi a principal mensagem de Paulo. Assim como aconteceu com Pedro. Foi a primeira mensagem de Pedro após o batismo com o Espírito Santo, mas foi a principal mensagem de Pedro: pregar a Jesus, o Cristo crucificado, que morreu e ressuscitou, a pedra de esquina, a pedra angular, aquele que era, que é e que há de vir, a resposta. E esse Paulo se converte, e ele vai para a sinagoga. Em Atos 9:20 diz que logo nas sinagogas ele pregava a Jesus, e dizia para os judeus que este Jesus, ele era o Filho de Deus. Eu quero que você entenda que na sinagoga havia uma cadeira que ninguém sentava, era a cadeira do Messias, ninguém podia sentar nela. E Paulo ia para a sinagoga e dizia: olha, essa cadeira, ela tem um dono, essa cadeira é a cadeira de Jesus Cristo. Ele é o Messias enviado, ele é o Filho de Deus. Era a mensagem que Paulo pregava. Agora, veja bem, queridos, esse Paulo agora, no meio desse contexto onde ele tinha muita convicção de que Jesus era a sua principal mensagem, que ele era Jesus, ele tinha isso arraigado em seu coração. Agora esse Paulo, ele está na cidade de Atenas, e então ele chega nessa cidade, e ele vê uma imensidão de altares que foram construídos para diversas divindades diferentes. Atenas era uma cidade do Império Romano, onde o povo vivia uma diversidade de crenças religiosas, e eles eram politeístas. O que é isso? Eles acreditavam em vários deuses. E Paulo está agora nesse contexto, mas algo estava firmado no coração dele. Ele sabia que Jesus era a resposta, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, ele sabia que Jesus era o Messias enviado. Então ele estava habilitado a entrar numa cidade onde a idolatria imperava, onde o politeísmo estava rondando todos os moradores daquela cidade. E então ele chega naquela cidade e vê uma imensidão de altares para o Deus tal, Deus tal, Deus tal. Aquele povo era tão religioso e idólatra, que eles chegaram a levantar um altar a um Deus que... vai que tem um Deus que a gente não conhece e ele pode ficar chateado. Vamos levantar um altar e não vamos colocar nome nenhum. E haviam inúmeros altares naquela cidade, mas havia um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Pense no tamanho da idolatria de um povo que ficou com medo de não honrar um Deus que talvez eles pudessem não conhecer. E no meio de todos aqueles altares tinha um altar em honra ao Deus que eles não conheciam. Dentro desse contexto, Paulo começa a pregar num lugar chamado Areópago. O que era isso? Isso é um nome esquisito. Areópago era uma arena, ela tinha sido preparada para um propósito, para discussão de assuntos religiosos. Era um lugar onde ali eram feitos fóruns de debates religiosos. Era essa a proposta do Areópago. Era um lugar preparado para discutir assuntos religiosos. Afinal de contas, eles tinham uma imensidão de altares a deuses diferentes. Então cada um ia lá defender o seu Deus, tentar convencer o outro de que aquele Deus era de fato o verdadeiro. Mas havia um altar que não tinha nome nenhum.
Vai que aquele Deus que eu não conheço se ofende porque não foi honrado. Então Paulo, dentro desse contexto, ele começa a pregar, e eu quero que você acompanhe comigo. Abra sua Bíblia em Atos 17. Atos capítulo 17, versículo 22. Nós vamos ler até o 28. Diz o seguinte: então Paulo, Atos 17, 22 e 28. Então Paulo, estando em pé no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Para um pouquinho, olha para cá. Porque Paulo, ele percebeu que eles eram muito religiosos. Porque eles tinham muitos altares. Agora, eles conheciam a Jesus, o Filho de Deus? Isso me mostra que religião não apresenta Deus. O fulano é muito religioso. E aí? Eles também eram. Em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honram sem o conhecer, é o que eu vos anuncio. Pensa na ousadia desse cabra. Ele pegou o gancho, tinha um altar a um Deus desconhecido. Olha, vocês são muito religiosos. Ele chegou elogiando, parecia com um tom de elogio. Eu vejo que vocês são muito extraordinariamente religiosos. Mas eu percebi que tem um altar aqui para um Deus que vocês não conhecem. Pois é justamente esse Deus que eu quero apresentar para vocês. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Gente, que notícia boa é essa? Deus não habita nesse prédio. Deus habita em você. Você é templo do Espírito Santo. Quando nós estamos aqui, Deus está aqui. Amém? Verso 25. Nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Quem te deu a vida? Quem te deu respiração? Quem te deu todas as coisas? Então não trate as coisas que você tem como se fossem suas, porque foi Ele que te deu. Está tudo bem? Paulo é muito claro quando ele diz: Ele deu a vida, Ele dá a respiração, e é Ele que dá todas as coisas. Verso 26. E de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós. Verso 28, presta atenção. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Repita comigo: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. O texto continua e diz: como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração, ou também somos sua descendência. Sabe qual foi o resultado da pregação de Paulo? Dessa pregação tão ousada? Algumas pessoas ali se converteram, inclusive o líder daquele lugar. Havia um responsável para abrir, fechar, organizar, era o gerente daquele estabelecimento, se converteu. Sabe de uma coisa? Seja ousado e os grandes se converterão. Amém? Existem pessoas que você tem acesso que eu não tenho. Eu quero falar com pessoas específicas aqui. Eu estou nessa cidade há um pouquinho mais do que 3 anos. Eu conheço poucas pessoas, mas existem pessoas aqui que têm um raio de influência em pessoas que eu não tenho. E você é responsável por pregar Jesus por essas pessoas. Amém? Ah, mas eu tenho vergonha. Se Paulo tivesse vergonha, ninguém tinha se convertido.
muito menos o líder daquele lugar. Sabe de uma coisa, querido? A alma de um morador de rua é tão importante como a alma do prefeito dessa cidade. E eu quero que vocês estejam orando, porque é bem possível que a primeira dama esteja aqui no chá de mulheres. Está quase confirmado. Amém? Nós queremos ganhar a todos, para que Jesus seja honrado. Amém? Mas eu quero me deter na essência da pregação de Paulo. Paulo estava pregando sobre quem, gente? Sobre Jesus. E ele diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. Esse texto ele é muito parecido com Romanos 11:36, que diz o seguinte: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Sabe, queridos, de fato, Deus amou tanto o mundo. Um mundo perdido, um mundo que era seu inimigo. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Pense, Deus tinha uma imensidão de inimigos e Ele deu um filho para conquistar os inimigos. Deus, Ele nos amou tanto que Ele nos deu a Jesus como a resposta e a solução para uma humanidade que estava perdida. Nós estávamos perdidos, queridos, nós estávamos perdidos, alheios à vida de Deus. Mas Deus estava em Cristo, reconciliando com Ele o mundo. E João 3,16 fala muito bem isso. Porque Deus amou o mundo, porque Deus amou tanto você, que deu o seu único Filho, Jesus, para que todos aqueles que nele crescem, não mais morressem, perecessem, fossem destruídos, mas que tivessem vida eterna. Sabe, queridos, quando nós associamos João 3,16 com Romanos 8,32, nós vamos descobrir algumas coisas bem interessantes aqui. Que quando Deus nos deu a Jesus, juntamente com Jesus nós recebemos tudo aquilo que nós precisamos. Quando Deus nos entregou o seu melhor, tudo que Deus tinha de melhor veio junto com Ele. Amém? Você entendeu isso? Quando Deus nos deu a Jesus, Ele não nos deu só a Jesus, não que Jesus seja pouco, mas juntamente com Jesus Ele nos deu um combo. Amém? Romanos 8,32, vá comigo. Romanos 8,32 diz assim: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele, ou juntamente com Ele, todas as coisas? Que coisas são essas? O que é isso que juntamente com Jesus Ele também já nos deu? Juntamente com Jesus, Ele nos deu tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida que vale a pena ser vivida, para ter uma vida que de fato ela possa trazer benefícios para nós, uma vida que seja plena, que seja abundante, como Jesus disse. Ou seja, em Jesus nós já temos tudo. Deixa-me dizer algo para você. Se nós tivermos a compreensão disso, a nossa dinâmica de culto muda. Porque 95% das pessoas vêm para o culto para buscar algo que já é seu. Eu vou para o culto para buscar a minha bênção, para buscar a minha cura, para buscar isso, a minha vitória financeira e tal. Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas, mas 95% das pessoas não vêm para o culto para adorar a Deus e exaltar a Jesus. Elas vêm para o culto porque querem buscar algo. Igreja não é supermercado espiritual. Igreja é um lugar de adoração ao Deus que criou o céu e a terra, e que deu o seu Filho em resgate de cada um de nós. Aquele que juntamente com Cristo, Ele já nos deu todas as coisas. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Ele não vai abençoar, Ele não vai nos dar, Ele já nos deu e já nos abençoou.
Quando entendemos isso, queridos, nós não vamos no culto como miseráveis, mendigos espirituais. Me dá, me dá, me dá. Senhor, o que eu posso te dar? Como gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem me dado. O que eu daria ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito? Oh, aleluia. Sem Jesus, queridos, ou seja, com Jesus nós já temos tudo. Isso está claro no seu coração? Mas o oposto disso também é verdade. Sem Jesus não temos nada. Com Jesus nós temos tudo. Sem Jesus não temos nada. Com Ele temos tudo que diz respeito à vida e à piedade. Sem Ele não temos nada e somos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus é a resposta para essa geração. Jesus é a resposta para essa nação, para esse mundo. Jesus é a resposta. Sabe de uma coisa? Que você tem a resposta. Sabe, queridos, eu não estou preocupado com o crescimento de igreja. Eu estou preocupado em povoar o céu. Se para isso precisar quebrar as paredes da igreja e aumentar, glória a Deus. Mas a igreja não vai ficar aqui não. A igreja vai subir. E vai ficar o prédio. Amém. Diga, eu sou a resposta. Por que você é a resposta? Porque você tem a resposta dentro de você. Jesus é a resposta para as pessoas, mas Jesus vai se manifestar através da sua vida. A resposta está dentro de você. Sabe, queridos, tudo aquilo que Deus nos deu, nós só vamos ter acesso a essas bênçãos que já são nossas, se Jesus estiver envolvido. Eu quero que você entenda que, para você ter acesso, é como quando você vai para um hotel e você recebe um cartão lá na portaria. Os mais modernos são assim, não tem mais chave não, né? É um cartão, você entra lá e você tem acesso. Quando você aceita a Jesus, você ganha o cartão. Agora, você pode ter o cartão e não entrar no quarto, e preferir dormir no hall de entrada do hotel. Tem gente que está com o cartão na mão e está dormindo lá de fora. Mas é dentro que está o ar-condicionado, é dentro que está o frigobar, é dentro que tem a cama com os lençóis limpos, é dentro que está o ambiente de segurança, é dentro que está o ambiente de conforto. Jesus, Ele te dá acesso a tudo aquilo que Deus já te deu gratuitamente. Aleluia. Sabe, queridos, o próprio Jesus, Ele disse algo muito importante. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sabe o que isso significa? Com Jesus você pode tudo, sem Ele você não pode nada. Ah, mas eu não posso. Só se estiver sem Jesus. Ah, mas não vai dar. Só se estiver sem Jesus. Eu não vou conseguir. Só se estiver sem Jesus. Porque nele você pode todas as coisas. Sem Ele não podemos nada. Eu quero exaltar a Jesus nessa noite. Ele é a razão dessa igreja existir. Essa igreja não existe porque o pastor Silvio está aqui. Se eu sair daqui, outro vai chegar. Essa igreja existe porque Jesus pagou um preço. E é Ele que deve ser exaltado. Oh, meu Deus. Sabe, queridos, é por isso que Paulo disse: nele vivemos, nos movemos e existimos. Diga, vivemos, nos movemos e existimos. O que isso significa? Deixa-me explicar isso para você. Nele vivemos, se você estudar isso mais profundamente, vai trazer um sentido oposto a sobreviver. Eu não sei quanto a você, mas eu já servi o exército e nós passamos por testes de sobrevivência. Quem já serviu o exército aqui? Olha, alguns, né? Ia para o campo, passava frio, passava fome, comia peixe com tripa e tudo. É verdade, não é verdade? Teste de sobrevivência, ia com uma titicazinha de comida assim, e você tinha que se virar, dar os pulos. Agora eu pergunto para você, aquilo era vida ou era sobreviver?
Aqui, esse texto que está dizendo, nele vivemos, traz o sentido oposto a sobreviver. Qual é o sentido que traz aqui? Traz o sentido de desfrutar uma vida plena e abençoada. Nele vivemos, nele não sobrevivemos. Nós não estamos vendendo o almoço para comprar a janta, não estamos perecendo, não estamos padecendo. Nele nós não iremos viver isso. Nele nós iremos viver uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida que expresse a bondade de Deus, uma vida verdadeiramente abençoada. Sabe por quê? Porque Hebreus 1:3 diz que esse Jesus, Ele é a fonte de vida. Nós não estamos bebendo água em outro lugar, a não ser na fonte que é Jesus. Ele é a fonte de vida. Eu bebo das águas da vida. Aquele que tem sede, vem a mim e de graça eu darei. Amém? É de graça, gente. Quanto que tem que pagar pela oração, pastor? Tem que pagar nada não, crente. As coisas que você oferta e obedece instruções é uma forma de gratidão por aquilo que você já recebeu. Ninguém consegue negociar com Deus. Faça isso e você vai ter aquilo. Não! Cumpra a palavra e você vai ter o que você precisa. E o seu coração vai ser tão grato, mas tão grato, mas tão grato, que você vai ser a expressão daquilo que Deus é. Deus amou e deu. Você vai amar tanto a Deus que você vai dar. Pronto. É simples. É por isso que aqui a gente não fica torcendo a palavra, manipulando ninguém. Porque a minha responsabilidade termina quando começa a sua. Amém? Sabe, queridos, Jesus, Ele é a fonte de vida. E Jesus, Ele não veio para estabelecer uma religião. Jesus, Ele veio para trazer vida e salvação. Na verdade, salvação e vida. Jesus, eu vou estabelecer uma religião, a religião dos crentes. Não, Jesus não veio estabelecer religião. Jesus veio trazer salvação. Jesus veio trazer vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E as trevas não prevaleceram contra essa luz que veio sobre os homens. Quando a luz de Jesus, quando Jesus chega, trevas recuam. Aleluia. Isso não é religião. De que religião você é? Eu sou evangélico. Mude sua linguagem. Não existe a religião evangélica. Evangelho não é religião. Evangelho é um estilo de vida. Aleluia. Esta foi a proposta de Jesus. João 10:10 diz: o ladrão, ele veio com o propósito: matar, roubar e destruir. Essa é a proposta: mata, rouba e destrói. O ladrão, ou Satanás, ou o diabo. Mas eu vim para desfazer as obras do diabo e te dar vida, e vida em abundância. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Não é qualquer tipo de vida, é uma vida em abundância. A definição de uma vida abundante significa uma vida excelente, uma vida que desfrute daquilo que é mais do que suficiente, uma vida acima da média. Uma vida abundante é uma vida do comum. Você não nasceu de novo para ser uma pessoa comum. Você entendeu isso? Você não nasceu de novo para ser uma pessoa comum. Porque uma vida abundante é acima da média. Como é que está, irmão? Eu estou na média. Então você não está vivendo aquilo que Deus idealizou para você. A nossa vida, por que é uma vida acima do comum? Porque passamos pela crise de cabeça erguida. Sabemos que aquilo que nos supre não é empresa, salário, e isso, e patrão, e poupança, e não, o que nos supre é o Senhor. Eu não estou dizendo que você tem que ficar em casa de barriga para cima, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a nossa confiança está no Senhor. Amém? Aleluia. Isso não é comum. O comum é ficar de cabeça baixa. O comum é murmurar. O comum é reclamar. Mas saia do senso comum, porque você não é comum. Vai dar errado. Não vai dar certo. Vai dar. Não, comigo vai dar certo. Mas por que vai dar certo? Porque Deus está comigo. O maior habita em mim.
O maior empreendedor da história habita em você. Jesus, ele dividiu a história entre antes e depois de Cristo. Sabe quem é esse? Aquele que habita em você. Isso é pouco. Esse Jesus é o único caminho. Não há outro. Não há outro. Religião não leva ninguém para o céu. Jesus é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Sabe, queridos, entenda algo. É nesse Jesus que nós vivemos. Nós não sobrevivemos, nós vivemos. Em Jesus nós vivemos uma vida que vale a pena ser vivida. Mas não só isso, nele também nós nos movemos. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. O que significa nos movemos? Porque agora vivemos, você já sabe, eu já expliquei para você. O que significa nele nos movemos? Aqui traz o seguinte sentido. Traz o sentido de alguém que está em constante movimento e que não se deixa ser paralisado pelas adversidades. Traz a ideia de alguém que não desiste diante das impossibilidades, mas mantém-se continuamente animado, empolgado e motivado. Nele nós nos movemos, nele nós nos mantemos em constante movimento, nele nós não nos deixamos ser paralisados pelas circunstâncias, nele nós não desistimos diante das impossibilidades, nele nós nos mantemos continuamente animados, empolgados e motivados. Sabe por quê, queridos? Porque João 16:33 diz o seguinte: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ei, tem crente querendo vencer o mundo já foi vencido. Permaneça em Cristo e você andar em vitória. Amém? Tenho-vos dito isso, para que em mim vocês tenham paz. No mundo tem aflição? Tem, todos os dias. Você levanta de manhã, tem um tanto de circunstância tentando pular em cima de você. Mas o texto começa dizendo: ei, eu vou avisar vocês. No mundo que vocês não são desse mundo, mas vocês estão aí. Então vai ter pressão. Fique tranquilo, vai ter pressão. Mas de antemão eu aviso vocês, que se vocês estiverem em mim, vocês terão paz. Paz significa nada quebrado, nada faltando, ausência de caos. Sabe, queridos, se Jesus venceu o mundo e nós estamos nele, a vitória de Cristo também é a nossa vitória. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Não existe vida bem-sucedida distante do Senhor. Não existe vida de vitória longe de Jesus. A sua vida de vitória não depende de um culto da vitória. A sua vida de vitória depende de você entender que o vitorioso habita em você. E que você com Ele é a maioria. E que você com Ele pode todas as coisas. E que você com Ele te fortalece. 2 Coríntios 2,14 diz o seguinte. 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus que em Cristo, diga em Cristo. Perceba que tudo que Deus faz passa por Cristo. Ei, até a criação do mundo passou por Cristo. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. O Pai e o Filho, eles andam juntos. Amém? Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Diga em Cristo. Você quer andar em triunfo? Ande em Cristo. Graças, porém, a Deus que por meio de Cristo Ele sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós difunde ou exala em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Deixa eu me explicar isso para você, queridos. É somente uma vida de fé, uma fé
triunfante. Esta fé que está aqui, estabelecida nesse versículo, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre me conduz em triunfo. Quando isso está estabelecido no meu coração, pronto, eu estou vivendo esse estilo de fé. É somente essa vida de fé, uma vida que exala esse bom perfume de Cristo, o cheiro do conhecimento de Cristo. Ou seja, uma vida de fé triunfante é uma vida que exala o aroma de Cristo. Sabe, queridos, as pessoas, elas serão atraídas pelo cheiro de Cristo em nossas vidas. Uma pessoa murmuradora, reclamona, ela afasta as pessoas. Você não consegue ficar muito tempo perto dela. Reclama de tudo, murmura de tudo, se queixa de tudo, vê problema em tudo, vê chifre em cabeça de cavalo. As pessoas tentam, mas não conseguem. Elas fazem um esforço, mas não conseguem ficar perto, porque o cheiro ali não é cheiro de Cristo. É cheiro de murmuração, é cheiro de religião, é cheiro de questionamento. Mas o cheiro de Cristo atrai. O cheiro de Cristo é uma cola que chama as pessoas. O cheiro de Cristo é como um ímã que atrai. Agora, esse cheiro de Cristo, ele só vem por meio da vida daquele que tem fé naquilo que Deus fez por meio de Cristo Jesus e nos deu de forma gratuita. Amém? Sabe, queridos, deixe-me dizer algo para você. Eu quero que você preste atenção nisso. As pessoas, elas conhecerão Deus através das nossas vidas, ou conhecerão as obras das trevas através das nossas vidas. A minha pergunta é: que cheiro você está exalando? O que está saindo de você? Que tipo de influência você está sendo sobre a vida das pessoas? Porque aquele que tem essa vida, uma vida que se move em Cristo, que não se detém por causa de circunstâncias, que não fica uma vida de questionamentos, de queixas, de murmuração, uma vida que inspira outras pessoas, ela exala o cheiro do conhecimento de Cristo. Amém? Sabe, queridos, a nossa pregação, ela passa a ter vida envolvida quando nós vivemos dessa forma. Nós podemos pregar o que a Bíblia diz sem ter a vida envolvida. Isso até convence um pouco as pessoas. Mas as pessoas não são ignorantes, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro delas. Você é crente nascido de novo. Mas quando você vive isso, e você prega isso com a sua vida envolvida, a sua pregação, ela é diferente. Sabe por quê? Porque de você emana algo, de você emana vida. Ou seja, você está persuadido por aquilo. Você exala a Cristo através dos seus poros. O seu olhar expressa quem Cristo é. O que você fala expressa quem Cristo é. E é isso que Deus deseja de mim e de você. Amém? Com esse estilo de vida nós podemos chegar para as pessoas que estão do outro lado, vivendo nas trevas, e dizer: olha, se você aceitar a Cristo, você pode todas as coisas, porque é Ele que te fortalece. Se você entender que Cristo é a resposta para você, você se tornará um vencedor, porque Ele te ama. Porém, em todas essas coisas, aqueles que são de Cristo, eles se tornam mais do que vencedores. Se a sua vida estiver envolvida, fica fácil as pessoas crerem naquilo que você fala. Nele vivemos, nele nós nos movemos, nós não ficamos paralisados pelas circunstâncias, mas nele nós existimos. O que isso significa? Essa palavra traz o sentido de estar guardado e protegido nele. Nele nós existimos significa que nós estamos guardados em Deus. A existência de Deus nos guarda, estamos protegidos nele. Deixe-me dizer algo para você, queridos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: você vai entender o que é nele nós existimos. Abra sua Bíblia.
Mas 1 Pedro 1,5 diz que mediante a fé em Cristo, somos guardados pelo poder de Deus. Mediante a fé em Cristo, nós somos guardados pelo poder de Deus até que aquele dia se cumpra. O que significa que se você anda em fé naquilo que Cristo fez, você está guardado pelo poder de Deus. Judas capítulo 1, versículo 1, esse Judas não é o que traiu Jesus. Esse Judas é o irmão de Jesus. Diz que além de sermos amados pelo Pai, nós também somos guardados por Jesus Cristo. Perceba que se nós unirmos esses dois versículos aqui, diz que mediante a fé em Cristo, nós somos guardados pelo poder de Deus. Mas porque somos amados por Deus, também somos guardados por Cristo. Sabe o que isso significa? Você existe nele, significa que você é guardado pelo Pai, guardado pelo Filho, até que dessa terra você seja tomado. Que segurança é essa? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Guardado e protegido pelo poder de Deus. Sabe o que isso significa? Significa que Jesus, ele te guarda na terra ao mesmo tempo que ele intercede por você no céu. Ele te guarda aqui, mas ao mesmo tempo ele intercede por você diante do Pai. Pense num intercessor poderoso, intercedendo pela sua vida. Eu quero finalizar essa mensagem lendo um texto com você. Abra sua Bíblia em João. 1 de João, na verdade, desculpa. Lá no finalzinho da sua Bíblia. 1 de João, capítulo 1. Diz o seguinte: o que era desde o princípio. Quem é esse, gente? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida, ou de Jesus. Pois a vida foi manifestada, e nós a temos visto, e dela testificamos, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e a nós foi manifestada. Sim, que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. Olha, para um pouquinho, olha para cá. Se você pegar o que João está dizendo, ele diz, ó, o que nós vimos, ouvimos e experimentamos, é isso que vos anunciamos. Você consegue entender que começa primeiro em nós? O que eu vi, experimentei, estou vivendo, é isso que eu prego para você. Caso contrário, nossas pregações serão vazias, vagas, desprovidas de poder. Para que vós também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Sabe de uma coisa, queridos? É possível ter momentos de alegria sem Jesus. Você sabia disso? Ai, não acredito, pastor. É possível ter momentos de alegria sem Jesus? É possível. Quando uma mulher compra uma bolsa nova, crente ou não crente, pode ser uma mulher não crente, compra uma bolsa nova, ela fica com um sorriso de Gênesis e Apocalipse. Sapato, então, nem se é uma bolsa e um sapato, rapaz, o negócio fica bom demais. Mas é momentos de alegria. Agora, é possível ter momentos de alegria sem Jesus, mas é impossível ter uma vida de alegria completa sem Jesus. Uma alegria completa, queridos, é uma alegria permanente, é uma alegria constante em todo o tempo. E é por isso que João, no capítulo 16, diz que para aqueles que entenderam que Jesus é o único caminho, a tristeza, ela se converterá em alegria. Mas não uma alegria passageira, uma alegria eterna e que ninguém poderá tirá-la.
Não é a alegria de quando um homem compra um carro novo. É o melhor cheiro do mundo para um homem, cheiro de carro novo. Dá alegria, dá. Mas a alegria que nós temos quando aceitamos Jesus, ela não é passageira, ela não é temporal, ela é eterna e melhor. Ninguém tira de nós. O mundo pode estar caindo, a crise pode estar pegando, o negócio pode estar roxando, o sangue pode estar na canela. Dentro de nós há uma alegria, ninguém tira, ninguém rouba, está estabelecida dentro de nós. E essa alegria que nos fortalece, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Sabe, queridos, essa vida com Jesus é uma vida onde nós podemos desfrutar de uma paz que ninguém pode desfrutar. Ninguém desfruta da paz. Eu me lembro de uma musiquinha que eu ouvia as crianças cantarem, e nós também cantávamos, dávamos pulinhos. E quem é os mais jurássico da fé vai lembrar. A verdadeira... Não, vocês estão muito murchos, gente. A verdadeira... Pense numa música poderosa. Eu gostava daquela parte que dizia: posso pisar numa tropa e... Ei, existe uma paz verdadeira e genuína. Sabe o que Jesus disse? João 14, 27, eu vou encerrar com isso. Jesus disse o seguinte: a minha paz eu vos dou. Sabe por que Jesus podia dar a paz dele? Porque ele é o príncipe da paz. Ninguém dá o que não tem. Ele disse: a minha paz eu vos dou, mas eu não vou lá dou como o mundo dá. A paz que eu dou é diferente, é uma paz que excede todo o entendimento. Ninguém vai entender como num momento tão delicado como esse, existe uma paz. Você é tão sereno, você é tão calmo, há algo diferente em você, e você está exalando o bom perfume de Cristo. Portanto, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Fique de pé, eu quero orar com você. Aleluia. O pessoal da música pode vir aqui. Não se distraia. Aleluia.